paz a todos, mais um dia. Queremos voltar a Apocalipse capítulo 2 e refletir no trecho final, quando ele diz assim, capítulo 2, versículo 10: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Falando para a igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Uma igreja perseguida pelo império, politicamente, uma igreja que sofria retaliação econômica, financeira e perseguição religiosa, mas é uma igreja que não recebe nenhuma recriminação de Jesus. Muito pelo contrário, só recebe elogios. E diante de tudo isso, temos a promessa, que se torna um desafio para nós hoje. Primeiro, no versículo 10 ele diz: não tenha medo, seja qual for a situação. O primeiro passo em qualquer dificuldade é confiar em Deus e não nos homens. Se você confiar em Deus, você vai vencer o medo. Todo cristão sofre, mas ele diz aqui, no versículo 10: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Eles sofriam com a perseguição e ia piorar com as calúnias e de alguns irem até a prisão. E diz assim mais: para você seja posto à prova. Era uma prova. Todo sofrimento nas mãos de Deus tem propósito e tem limite. Ele diz aqui: e passem por uma tribulação de 10 dias. Está nas mãos de Deus o tempo, a hora e muito mais ainda o propósito. E ele diz aqui, a segunda coisa, além de não temer, sejam fiéis, mesmo diante da morte. Esse é o ponto. Presos, não tenham medo. Se vier a morte, sejam fiéis. Sabe por quê? Porque eu, Jesus, esse que é o primeiro e o último, que esteve morto e está vivo, ele também venceu para nos dar a vitória final. Ele diz aqui: eu é que lhe darei a coroa da vida. Que prêmio, o prêmio maior, máximo. Se tivermos que morrer, seja fiel. O seu destino é certo. A sua coroa será da vitória. E a última promessa, ele diz, escutem com atenção, porque ele começa assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa! Alguém uma vez disse: quem nasce duas vezes, nasce fisicamente e espiritualmente, da água e do Espírito, morre só uma, a física, mas não sofrerá o dano da segunda morte. Quem nasce só uma vez, mas não nasce espiritualmente para Deus, não toma a sua decisão, morre duas: a morte física e a morte eterna, a separação espiritual eterna de Deus. Mas nós, através do Senhor, que venceu a morte, temos a vitória. Nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada pode causar maior dano a gente. Apenas físico morrermos, mas a vitória eterna. Vamos ficar com as palavras de Jesus mais uma vez e agradecer.
Pai, obrigado por tão grandes promessas que temos, não somente porque passamos por lutas e provações, mas porque o Senhor é fiel. O Senhor guarda as nossas vidas, as nossas famílias, e se algum mal nos acontecer, físico, o Senhor tem as maiores promessas eternas e espirituais. Obrigado por nos proteger agora e nos assegurar a vitória final e eterna. Te agradecemos porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém.